Tem TV aberta 29.1, é digital, Belo Horizonte 22.7 Lagoas. Você também pode levar a gente aonde você quiser e estiver baixando o nosso aplicativo na Google Play, na App Store. Nós temos também o nosso site, 98live.com.br. Lá tem aba chat para você falar com a gente. YouTube, temos YouTube também, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal e siga sempre acompanhando a programação da Rede 98. E o 98 Talks vai ao ar também no sul de Minas, pela Rede Mais, afiliada à Record no interior, com o sinal emitido por Varginha. Na Zona da Mata, o sinal sai de Juiz de Fora, lá no Norte Mineiro, querido Norte Mineiro de Montes Claros. O Vale do Aço também nos acompanha. 97.1 é a Vox FM em Timóteo. Ao todo são mais de 400 municípios ligados com a gente no nosso 98 Talks. Quer participar com a gente? 3199-316-9898, 3199-316-9898 é o nosso WhatsApp, claro. Aí você liga pra gente, manda mensagem, manda mensagem e a gente vai conversando com você aqui durante o programa. Quem está aqui ao meu lado nos estúdios é ele, Ricardo Kertzmann. Boa noite, Kertzmann. Boa noite, Paulo Leite, tudo bem? Tudo bem, e você? Excelente, né? Depois de ontem, né? Eita, eu acho que como nós, assim, todos os atleticanos estão muito felizes, né? Mas também deve estar todo mundo com o corpo moído depois de tanto sofrimento. E boa noite também para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo neste exato momento. Ele também é alvinegro, mas só que o coração alvinegro dele bate pelo Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que parece que criou vergonha. Está mal no Campeonato Brasileiro, se reforçou, parece que criou vergonha. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians, mas eu sei que o que acontece com ele quando ele participa do Talks. Ele fica muito feliz porque está com a gente também fica feliz porque está com ele. É o corintiano Gustavo Figueiredo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Ô, Paulo, eu vou ficar só tranquilo quando acabar o Brasileirão e a gente ficar na Série A. Por mim, já tinha que ter saído da Sul-Americana, da Copa do Brasil, sabe? Mas as coisas estão começando, parece, a entrar no eixo lá no meu querido Corinthians. E a noite de hoje promete, né, meu amigo Paulo Leite? A pauta tá muito boa e eu vi que teve uma mudança aí no cenário. Você agora tá sentadinho num banquinho aí, Paulo? Como é que ficou essa mudança aí? Eu tô sentadinho no banquinho porque a minha perna, depois dos 60 anos de idade, quando você levanta e não tem dor, significa que você não está vivo. Então eu prefiro continuar vivo e sentindo dor. Minha perna começou a doer a hora que eu apresentei o programa. Eu pedi um banquinho aqui, o auxiliar dos idosos, para eu poder apresentar esse programa com calma. Diga lá, Kertzmann. Ô Figues, não, eu quero dar boa noite pro Figueiredo, porque eu, na emoção aqui de comentar sobre o Atlético, acabei me descuidando. Boa noite, Figueiredo. E a perna dele tá doendo assim porque ele pulou demais nos 2 gols do Galo ontem. Eita, vou te contar uma coisa, viu? Olha, você sabe que uma contabilidade de excelência tem um poder transformador na sua empresa. A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, você tem que contar com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa, Contabilidade e Gestão, faz a sua empresa crescer muito além dos números. A Previsa impulsiona pessoas para o sucesso e constrói negócios. São mais de 700 clientes no Brasil inteirinho. Olha, faça a sua empresa crescer com a Previsa acessando previsa.com.br. Previsa.com.br. Vamos ao primeiro assunto de hoje, porque ontem eu disse que não acreditava e só acreditaria vendo se o leilão que colocou aí para a concessão da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Cristalina fosse vencido. E a Rota dos Cristais, BH Cristalina, agora tem uma empresa que é representada pela corretora Planner, que é a Vinci Highways SAS. A empresa venceu o leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Ministério dos Transportes. Esse leilão foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. O leilão complicado, ou 040 complicada. A gente teve aí o desastre, o desmando de uma concessão mal formulada pela via 040. Agora temos em 2 trechos. Um trecho que vai de Belo Horizonte até
Juiz de Fora, e outro de Belo Horizonte, a Cristalina, em Goiás, cada um administrado por uma empresa. Ontem, eu perguntava para o Claré e para o professor Augusto de Franco se não lhe preocupava ou não lhes preocupava o fato de duas empresas administrarem uma mesma rodovia, com complexidades muito parecidas. O que você acha disso, Kertzmann? Não, Paulo, eu não acho que uma coisa prejudica a outra, de maneira alguma. Eu até acho que isso dá até um pouco mais de segurança para o usuário, né? Porque se como a gente teve no passado, se uma concessionária ela devolve o trecho a concessão, a rodovia inteira está prejudicada. Nesse aqui, como são lotes distintos, são operadoras distintas, caso isso aconteça, não vai ocorrer. Você sabe que eu, como você, sou daqueles que só acreditam nas coisas vendo também. Não comemoro concessão rodoviária no país, porque o histórico não nos permite comemorar. Desculpa, eu falei errado, não no país, mas aqui em Minas, né? E principalmente na BR-040, porque há concessões muito bem resolvidas, muito bem feitas, né? E operando principalmente as rodovias no estado de São Paulo. Nesse caso aqui, Paulo, eu acho que a gente tem uma segurança adicional. Esse grupo Vinci é um grupo muito grande, é um grupo francês, já opera outros investimentos aqui no Brasil, o aeroporto de Salvador, por exemplo, né? Então, assim, é um grupo que tem outras participações em rodovias também, dá um pouco mais de segurança. E nesse caso aqui, o interessante é que o que chamou a atenção e fez com que ele oferecesse um deságio tão interessante assim e vencesse o leilão, é porque eles apostam no que eles chamam na segurança do tráfego. São cerca de 70 mil veículos por dia por lá, sendo que 70% desses 70 mil veículos são de caminhões. E também no que eles chamam lá de CAPEX, né, que é aquele investimento que essas empresas fazem, o investimento a longo prazo que elas têm que fazer, o valor também foi considerado interessante, porque desses 12 bilhões, 6 bilhões de reais são de custos operacionais projetados nesses próximos 30 anos. E 6 bilhões alguma coisa são de investimentos. Aí inclui uma duplicação de cerca de 340 quilômetros de vias, 12 quilômetros também de melhorias, enfim. É um conjunto de obras que eles consideram, em relação ao retorno, bastante interessante. Vamos ver se sai, né, Paulo? Porque a gente, no final das contas, a gente tem que comemorar quando todas essas coisas acabam acontecendo. Infelizmente, não é o que a gente tem visto acontecer aqui, né, no nosso território. A 040 é uma estrada federal, mas no trecho, principalmente compreendido no que afeta de Belo Horizonte, como você falou, até Juiz de Fora, e agora o que vai Belo Horizonte em direção a Goiás, a gente não viu nada de bom acontecer. Não viu nada de bom, não. Só viu um absoluto desrespeito às regras da concessão e o absoluto desrespeito aos usuários do sistema, porque a Via 040 só cobrou pedágios. Não fez uma melhoria. Olha, o Luiz Fernando Rocha uma vez apontou uma realidade da 040. A 040, isso foi público, porque foi uma imagem que foi divulgada num grande acidente que teve ali no trevo de Piedade do Paraupeba. A 040 foi atender a um chamado naquele local com uma ambulância sem o vidro traseiro, sem o para-brisa traseiro. Essa era a real condição de operação da Via 040. As pessoas que estão andando agora, daqui até Lafayette, ainda não viram melhoria alguma no sentido do tráfego, da segurança, da estabilidade. Mas começaram a perceber, por exemplo, um maior cuidado com o atendimento ao usuário, com os veículos que circulam da concessionária. Começaram já a perceber que tem uma mentalidade diferente. Gustavo, não te incomoda ser dividido em fatias a 040? Lembrando que no meio desse caminho tem aí um anel rodoviário, que é do DENIT, não se municipaliza, mas ele faz parte dessa concessão. Do Olhos d'Água até o trevo de Brasília, o anel rodoviário é BR-040. Faz parte dessa concessão. Que estava sob jurisdição dessa Via 040 que deixou agora. Aí é que tá. Vai ficar na mão de quem? E aí, Figueiredo, o que você pensa a respeito disso? Ô Paulo, eu acredito que essa separação, né, por trechos, obviamente teve um estudo, né, do ponto de vista do planejamento para a construção dessa concessão, tendo em vista o contrato anterior, que foi um caos, que pegava inclusive de Juiz de Fora até Brasília. Mas isso vai depender muito desses levantamentos, desses estudos de viabilidade que às vezes são construídos, desse caso específico eu não sei,
mas em grande parte das concessões do Brasil é construída por meio de consultorias externas do governo, né? Então, acredito que com a experiência anterior, essa divisão foi muito importante para a gente buscar. Agora, quando a gente identifica o perfil das empresas que estão assumindo esses contratos de concessão, Paulo, a gente vê e identifica que tem realmente aí a expertise para desenvolver isso. Até porque a passada, né, que era a Invepar, que apesar de administrar o aeroporto de Guarulhos, a gente já falou aqui no Talks que era um grande fundo de pensão, que utilizava os recursos do fundo de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, para aportar em investimentos em infraestrutura e que foi um fracasso essa 040. Esse é um detalhe. Agora, quanto ao anel rodoviário, Paulo, é tão interessante que nessas eleições de Belo Horizonte, eu já vi candidato falando que o anel já municipalizou, eu já vi candidato falando que não, eu já vi candidato prometendo terminar de construir viadutos. Tá impressionante como o anel rodoviário é um empurra para um lado e empurra para o outro, né, meu amigo? Olha, você está falando a respeito das promessas dos candidatos com relação ao anel rodoviário, mas essa preocupação eu tenho há muito tempo, porque ela é promessa nas eleições municipais, ela é promessa nas eleições estaduais e federais. E o anel rodoviário de Belo Horizonte está aí matando gente há muito tempo. E não se pensa numa solução, porque eu acho também, e concordo, que a solução maior é a construção do rodoanel. O rodoanel tiraria o tráfego de caminhões do anel rodoviário, que é uma avenida de Belo Horizonte já. Mas eu acho que enquanto não chega o rodoanel, há muito tempo já deveriam ter sido feitas algumas intervenções. Alargamento de pista, novas obras de arte, viadutos, pontes e outras questões aí que têm que ser resolvidas, mas nada é feito pelo anel rodoviário. Eu espero mesmo que daqui a um tempo, e a minha visão, assim como a do Kertzmann, é muito descrente, eu espero que daqui a um tempo nós estejamos noticiando aqui uma melhoria nos serviços prestados das duas concessionárias, tanto na que venceu de Belo Horizonte a Lafayette, como a que venceu de Belo Horizonte a Cristalina, que tenhamos aí serviços verdadeiramente úteis aos usuários, que as duplicações sejam feitas, que a criação das terceiras faixas sejam feitas, que os trevos que são prometidos no processo sejam construídos, que o asfalto seja bem mantido, que o atendimento a pequenos e médios acidentes ou os carros que paralisam na rodovia seja rápido. Então eu espero que a gente possa noticiar isso, mas eu não vejo com tanto otimismo isso poder acontecer. Paulo, tem um detalhe que eu acho importante também quando a gente fala do anel rodoviário de Belo Horizonte, que não é só a questão do tráfego, né? Que com certeza vai melhorar muito e a segurança dele depois que tiver o rodoanel. Mas tem uma questão habitacional no anel rodoviário, que é sim também de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, que estão aquelas pessoas morando, né? Não é na divisa, não, é praticamente quase dentro do anel rodoviário. E isso é um problema muito grave e que precisa ser também discutido aonde poderia se alocar, né, essas famílias que correm de sérios riscos nos locais onde elas estão hoje. Então, esse é um detalhe também muito importante, um problema grave do anel rodoviário que não vai acabar com a chegada do rodoanel, viu, Paulo? Bom, Paulo, entre isso que você acabou de falar, né, que a gente espera que saiam as melhorias, eu estou confirmando aqui, né, os números. Posso fazer um merchan rapidinho aqui? Porque o Fator, uma matéria do Lucas Ragazzi, soltou uma matéria detalhada sobre a concessão. São 342 quilômetros de faixas adicionais e 9,9 quilômetros de duplicação. Esse é o ponto, né? Assim, no papel, né, e o papel aceita tudo. A gente teve na primeira, como você acabou de citar, na primeira concessão da 040, a gente tinha uma previsão de 500 quilômetros de duplicação e foram feitos menos do que 10% disso, né? A gente tinha construção de, até agora me falhou a memória, mas se eu não me engano, eram 15, 20 passarelas, sei lá, foram feitos 5. Né? Eu sempre toco nesse assunto e falo que a única coisa que saiu daquela concessão anterior foram as 11 praças de pedágio. Isso eles fizeram e cobraram direitinho. Desde o primeiro dia, desde que venceram a concessão, começaram a cobrar pedágio. Tomaram conta e começaram a cobrar pedágio. Os atuais vencedores da licitação
Belo Horizonte, Juiz de Fora, também desde o primeiro dia começaram a cobrar pedágio. A gente só espera, e aí a expectativa pela troca, porque os que saíram eram inescrupulosos na forma de administrar a rodovia. Nesse especificamente, eu lembro de ter feito uma crítica quando a gente debateu isso aqui, porque o pedágio já aumentou agora, mas quando pegava o cronograma de investimento, os primeiros 2 anos o investimento era pequeno, depois mais 2 anos ia aumentando, e os grandes investimentos estavam lá para frente, coisa daqui a 7, não sei se é 7 ou 9 anos à frente. E aí sinceramente, eu não concordo com esse modelo, porque se a nossa grana está indo agora, esse prazo de retorno para esse dinheiro, que é uma melhoria efetiva, tinha que estar mais antecipada também. Não adianta ficar gastando esse dinheiro todo para poder ter o benefício daqui a 7, 9 anos, sei lá. A preocupação, Figueiredo, é quando você fala assim, eu espero que os estudos técnicos para a concessão tenham sido feitos. Esperar que o DENIT faça estudos técnicos, meu amigo, você vai entrar na turma que acredita em fada madrinha, saci pererê, mula sem cabeça, pode ter certeza. Ô Paulo, mas tem um detalhe importante, até mesmo para exemplificar isso para vocês, porque eu já acompanhei alguns trabalhos de modelagem de concessões no Brasil, e ele é feito realmente, né, se o DENIT, no caso o DENIT ou a ANTT, essas concessões da União foram estruturadas, né, lá com os estudos feitos pelo PPI, que é onde, inclusive, surgiu para o mundo político o Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. Sim, quando ele assumiu no governo Dilma, né? Ele assumiu no governo Dilma a presidência do DENIT, né? E dali para frente começaram a fazer... Ele foi diretor do exatamente. DENIT. Isso. Com o trabalho que ele desenvolveu no governo Dilma, o presidente Michel Temer convidou para o PPI, que é esse programa de desenvolvimento de parcerias do governo federal, e lá onde foram estruturados, inclusive as concessões hoje que são sucesso no Brasil do ponto de vista dos aeroportos, né? E essas rodovias, realmente, os estudos, eles são, muitos deles, a parte financeira, inclusive, eu não posso afirmar desse especificamente, são construídos com base nas grandes consultorias financeiras que tem aí, como se diz no mercado, as Big Fours, né? E eu já acompanhei muitos e, basicamente, é aquela história da matemática, né? A conta precisa ser feita e fechada. O que eu identifico, e aí é um ponto muito importante para a gente trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, que o caso que ocorreu na 040 foi um erro, Paulo, na minha visão, de fiscalização da agência reguladora. A agência reguladora era responsável por fiscalizar esses contratos e não fez a fiscalização nem o acompanhamento. Porque uma coisa é você criar o contrato, estruturar a concessão e entregar para o governo. Só que o governo precisa fiscalizar e gerenciar esses indicativos, gerenciar todas as obrigações previstas no contrato, e não foi feito. Então, nessa nova licitação que a gente está comentando aqui, eu espero, e sim, que a ANTT faça toda a fiscalização dessa concessão e aplique de forma correta, inclusive as penalidades, para que a concessão possa realmente propor e realizar para aquilo que ela foi contratada, viu, Paulo? Gustavo, nos 2 dias em que o X voltou a funcionar, eu entrei no X do Elon Musk e sugeri o seu nome. Falei, olha, que o Gustavo Figueiredo aqui é um bom advogado, todos nós o respeitamos, e por que você não o contrata para resolver essa questão com o Supremo Tribunal Federal? Parece que ele não seguiu o meu conselho, mas a rede social agora pediu para o STF que hoje, nesta quinta-feira, que a plataforma volte a ser liberada no Brasil, porque os representantes do X entregaram, então, ao tribunal os documentos adicionais que foram pedidos por Alexandre de Moraes. Vai voltar a funcionar o Twitter no Brasil? X o cacete, é Twitter. Vai voltar a funcionar o Twitter no Brasil ou não? Olha, Paulo, se depender da petição, eu tive acesso a ela na parte da tarde ainda, quando você vê os 3 logotipos que assinam essa petição, o Figueiredo, que é do meio jurídico, olha, dá peso, dá medo só de olhar, viu, o nome das 3 bancas. Se cumprido tudo que é exigido, vai. Agora, quanto tempo o ministro Alexandre de Moraes vai demorar para analisar e liberar ou não, aí só ele pode responder, né? Figueiredo, você acha que há chances, você com seu notório saber jurídico, aliás, já dissemos aqui, estamos apoiando para a candidatura à presidência da República Antônio Claré Júnior,
E já um dos acordos que fiz com ele é a indicação do seu nome para o Supremo Tribunal Federal. Com esse notório saber jurídico que lhe pertence, você acha que dessa vez nós vamos poder amanhã acessar o X ou não? Vai ficar nesse chove no mole ainda? Ô Paulo, eu como um bom discípulo de Sobral Pinto, né, eu já recusaria a indicação pela relação de amizade que tenho com o meu ilustre e querido amigo Antônio Claré Júnior. Mas sobre essa decisão que você comentou, que a gente está aqui discutindo, cumprindo, né, Paulo, a decisão judicial, e que aqui a gente já discutiu isso no Talks, né, a exigência de ter realmente um representante no Brasil é obrigatório e não foi nenhum exagero do ponto de vista do ministro Alexandre de Moraes. O X tinha que cumprir essa exigência e foi agora cumprida, né? O que a gente estava aqui criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes era a extensão da penalidade pelo não cumprimento. Essa foi a minha grande crítica aqui, e não o fato de exigir o cumprimento da lei, que era ter sim um representante no Brasil. E agora, cumprindo essa formalidade, não há porquê do ministro Alexandre de Moraes não liberar o uso do aplicativo. Mas a gente sabe, né, Paulo, e aqui no Toque a gente discute, vocês gostam de brincar comigo, pegar opinião jurídica, mas a gente sabe que a opinião jurídica, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, infelizmente, falo infelizmente por ser um operador do direito, é cortina de fumaça para muitas coisas dos bastidores da política em Brasília, né? Então, infelizmente, acredito que o Alexandre de Moraes vai segurar um tempo essa decisão para que possa prejudicar ainda mais o X aqui no Brasil, e não o X, né, Paulo? Volto a dizer, se prejudica o aplicativo, prejudica ainda mais as pessoas que vivem do trabalho que se realiza dentro da plataforma. Ricardo, eu vou ter que contratar o Gustavo Figueroa. Eu já até sei por quê. Porque a Polícia Federal... bisbilhotando o X, hein? Porque a Polícia Federal e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Figueroa, você me atende se eu precisar, né? Porque eu usei o X. Bisbilhotou o X. Eu bisbilhotei, não, entrei na minha conta, inclusive postei lá. E aí eu queria saber o seguinte, tá aqui, ó, Polícia Federal, Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, os dois enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma relação dos usuários que acessaram o X no período em que ele estava suspenso, quando ele voltou a funcionar por 1 dia e meio. E aí o caso tramita sob sigilo na Suprema Corte. Ô, Ricardo, tô lascado, hein? Não precisa levar cigarro porque eu não fumo, não, mas eu acho que eu tô preocupado. Nossa, se você soubesse, viu, Paulo, quantos segundos eu vou perder de sono por causa disso aí. Eu já até brinquei no Tox, né, quando saiu a notícia, né, de que, porque teve a tabelinha, né, de que o Procurador-Geral da República que tinha solicitado, imagina, o ministro Alexandre de Moraes não queria isso não, que solicitou, né, o nome de quem utilizou o X nesse período de bloqueio. Eu fico imaginando quantos milhares, se não milhões, acessaram. E eu fico pensando qual é o tratamento que será dado, né? Porque, Paulo, veja o meu caso. Eu não utilizo nenhuma rede social para trabalho, e o X muito menos, mas tem muita gente que utiliza para trabalho e está com muito acervo pessoal represado lá. Aí eu imagino, se eu tenho notícia, se eu tenho ciência de que o X voltou, e eu não sou obrigado a saber se voltou de forma legal, ilegal, se foi por uma mudança de um sistema ou não foi. Voltou. Eu vou lá, vou entrar, vou acessar o conteúdo meu, conteúdo próprio. Ou se eu quiser fazer alguma fofoca, eu faço. Se eu quiser comentar um jogo de futebol, eu comento. Eu não sou obrigado a saber o motivo pelo qual o X funcionou. E aí, então, Ricardo, eu acessei o X para ver se ele estava funcionando. E estava, olhei, que legal. E fechei. Vai fazer o quê, ministro? Vou ter que pagar 50 mil reais de multa? Ou o senhor vai analisar caso a caso? Porque se for analisar caso a caso, Paulo, quem olhou, quem postou, quem utilizou, é bom começar por Brasília, porque teve um monte de parlamentar que fez isso, teve órgãos do governo que utilizaram o X nesse período. Como é que vai fazer? Agora, o mais preocupante se isso está sob sigilo, quem for punido, é bom que se quem e por quê? Porque manter inquérito em sigilo, Paulo, e a punição ser em sigilo também, e as pessoas não terem direito de saber por quê?
que estão sendo punidas, não funciona não, amigo. Ô, Figueiredo, para deixar bem claro para você, que pode ser o meu advogado nesse caso, porventura que eu for apanhado aí com a mão na massa, eu utilizei o X até pelo VPN, que eu queria saber como é que funcionava. Eu falei, eu vou ver como é que funciona aí no, como é que é? Virtual Private Network. Eu nunca tinha usado VPN, eu falei, deixa eu ver Não sei nem do que se trata. E, aliás, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fez um favor para a VPN, porque um monte de gente passou a utilizar sem saber o que era. Eu não sabia o que era e usei. Será que agrava a minha situação, Figueiredo? Será que eu tenho que me preocupar um pouco mais? Porque eu já estou preocupado com o fato de eu ter usado o X no período em que ele foi liberado. Agora eu usei para o VPN também. Eu não tenho 50 mil para dar para o Xandão. Ele vai ter que ir lá em casa pegar camisa, calça, cueca, meia, se ele quiser, para levar lá. Mas diga. Mas a decisão é para as pessoas que fizeram posts e usaram o VPN, né? Naquele período que foi aquela bula, né, que o Elon Musk deu, que as pessoas acessaram, parece que não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, o detalhe que o Ricardo falou dos órgãos públicos, eu também fiquei pensando, né, porque teve aí muitas órgãos, inclusive da Câmara dos Deputados, o Ricardo, teve posts no período do bloqueio. A justificativa que a Câmara deu, até onde eu acompanhei, foi que eram posts que já estavam programados, né? Mas, na minha visão, se estavam programados e se tinha o bloqueio, não sairia. Por mais que teria bloqueado, né, não sairia o post. Eu acredito que a Câmara usou o VPN para que aquele post pudesse ter sido concretizado lá nas redes sociais. Agora, a gente sabe, né, Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem essa conduta autoritária, aplicou uma multa totalmente irrazoável e a solução para esses casos, caso a Polícia Federal identifique, passe para ele inicie, né, toda a aplicação da multa, é realmente recorrer ao plenário e quando se leva ao plenário do Supremo, a gente sabe que ali pode ser que consiga ter um pouco mais de razoabilidade, mas tendo a atenção que, como muito bem disse o Ricardo, né, os processos no Supremo não andam de acordo com a sua celeridade ou de acordo com aquilo que a lei determina, mas sim de acordo com o timbre do escritório que está protocolando a petição. Então, infelizmente, a gente sabe que é dessa forma. Ô Paulo, apesar de parecerem similares, né, leviandade e ilação são coisas diferentes. Eu vou me permitir fazer uma ilação sem ser leviano. Eu não sei quantos funcionários, eu sei que são milhares que tem no STF. Então, no campo da ilação, eu aposto que quase 100% desses funcionários, em algum momento, quando ficaram sabendo que o X voltou, apertaram o botãozinho lá para saber se é verdade. Agora, o Renato Soares está dizendo assim, o PT postou no X. Será que vai acontecer alguma coisa com o PT? Diz o Renato. Não sei. Eu postei. Eu postei no X depois que eu vi a volta, porque eu postei saudando a volta. Porque eu achava a volta uma conquista, porque acho o Twitter, embora seja um território sem lei, é um lugar onde você pode debater conteúdo com mais propriedade. Porque o Instagram não dá. O comentário do tem dessa, mas diga. O comentário dele é interessante no seguinte aspecto, né? Eu acho que ele está fazendo mais o comentário na pilha, né? De o PT e tudo mais. Meu, não é isso, não. Mas é interessante pelo seguinte, quando eu falei que se esses inquéritos, né? Ou se esses processos, se virarem processos, estão sob sigilo, a gente tem que saber todos, Paulo, todos, justamente para não ter esse risco, né? Das pessoas pensarem, ou de fato acontecer, que vai ser seletivo. Quem ele vai escolher que vai punir por ter utilizado o X? O Alisson Wagner de Igarapé diz assim, não estaria Alexandre de Moraes utilizando 2 pesos e 2 medidas para suspender o X com uma decisão rápida, mas para liberá-lo, mesmo após o cumprimento dos pedidos, ele demora muito. Está parecendo que ele é o menino dono da bola, diz o Alisson Wagner de Igarapé. Alisson, não dá para dizer que a decisão dele de bloquear o X foi rápida, não teve nada disso, não. Foi bastante demorada e envolveu uma série de notificações de decisões judiciais, de ordens judiciais que foram desrespeitadas pela empresa. Não foi de um dia para o outro, não.
O Fred Mendes está até me ajudando aqui, dizendo, Paulo, VPN é extremamente necessário para a segurança da informação. Deve ser usado independente de qualquer coisa. Muito obrigado, Fred. Eu reconheço aqui o meu desconhecimento. O seu bichinho adestrado na PGR. Lula também tem o seu PGR adestrado, que é Paulo Gonet. Então, tá aí. Mas o problema é esse. Ontem nós estávamos só pela Rede Mais, porque transmitia isso aqui pela 98, a partida entre Atlético e Fluminense, e a gente conversava muito sobre isso, sobre essa dificuldade de entendermos que os poderes deveriam ser autônomos no sentido de exercer a sua atividade. A Procuradoria-Geral da República tem no procurador a mesma pessoa que faz a coordenação do Conselho Nacional de Promotores de Justiça. Então, é confuso isso. A Procuradoria-Geral da República é ligada à Presidência da República umbilicalmente. O Supremo Tribunal Federal é capacho do presidente de plantão. A única coisa autônoma que existe em Brasília, sabe o que é, Paulo? Eu, que não estou lá. O local onde as pombinhas fazem cocô. E aí tem que ver uma divisão para ver quem elas têm acertado, de que forma, porque pode ser que nós tenhamos aí nessa polarização mais pombinhas de direita do que de esquerda, ou mais pombinhas de esquerda do que de direita. Isso me preocupa muito. Eu vou ter que fazer um intervalo para poder entender se as pombinhas que defecam sobre os veículos e as pessoas também podem ser divididas entre pombinhas de direita e pombinhas de esquerda. Me ajude a pensar, porque o intervalo está chegando e a gente volta já. Eu estou aqui rindo com o Vitor Silva. Estamos de volta com o 98 Talks. O Vitor Silva diz assim, quem deu a Revolução dos Bichos sabe muito bem quem é o Napoleão no Brasil. É só ler a Revolução dos Bichos. Ô Vitor, eu não vou falar quem é não, porque eu estou rindo sozinho aqui. Você está coberto de razão, Vitor. Obrigado pela tua participação. Lá em cima no controle mestre, fazendo o quarto de imagens, está ele, Teofir Júnior. A supervisão da nossa nave de operação do comando de vídeo é de Rafael Ribeiro. Ao lado de Teofir, Matheus Liberato, o jornalista Matheus Liberato, que é o produtor deste programa. Ao meu lado, fazendo o corte de áudio, está ele, Gilvan Gandra, mais conhecido como o Talibã. A coordenação de jornalismo da Rede 98 e é de Lucas Raj. O jornalismo da Rede 98 é a equipe técnica da 98 e da Rede Mais, nos ajudando a fazer o 98 Talks. Vamos lá, então. O presidente Lula foi alertado pelos seus correligionários, aqueles mais próximos a ele, que a situação dele, presidente Lula, com seus candidatos que apoia, sendo do Partido dos Trabalhadores ou não, tem um cenário muito ruim. E que o cenário nas eleições municipais para a esquerda é extremamente adverso. Esse documento que foi entregue ao presidente Lula traz a possibilidade de vitória das esquerdas em duas cidades, duas capitais. A possibilidade em São Paulo com Guilherme Boulos, e ainda tem-se dúvida se vai ou não. Se vai ou... Opa, tem alguém falando comigo aí, recording, o que negócio, tudo doido? Started. Vocês estão gravando Zoom agora aí? Estão me gravando, pô? Vocês estão parecendo o quê? Vocês estão doidos? Agora é o STF aqui dentro? Pelo amor de Deus. Eu não, posso falar o que eu quiser. Tudo que você disser será usado contra você. E agora está gravado, hein? Ah, me respeite. Aqui o negócio é o seguinte. O presidente Lula foi avisado, então, que São Paulo ainda tem a possibilidade de Boulos sequer ir ao segundo turno. E Fortaleza são 4 candidatos empatados. A esquerda tem um deles, mas são 4 candidatos empatados. Então, a situação da esquerda do PT nas capitais brasileiras e nas principais cidades do Brasil é muito difícil. E o presidente Lula foi avisado sobre isso. Eleições municipais são termômetro do comportamento do eleitor para as eleições que vêm. As eleições no plano estadual e federal. Kertzmann, é um aviso para a esquerda e para Lula de que há uma desidratação dos candidatos nesse campo que eles chamam de progressista, entre aspas? Acho que são duas coisas aqui que caminham lado a lado, paralelas, mas são diferentes. A número 1, Paulo, é que a influência
das eleições municipais, ela é exercida principalmente para as eleições do Congresso, né? Tem uma pesquisa que eu vi recentemente, se eu não me engano é da Quest, que diz que 70% dos eleitos, né, nas eleições municipais, aí eu falo basicamente dos vereadores, eles se cacifam para poder disputar as eleições em plano federal, para o Congresso Federal. Então, essa influência é muito, muito importante. A segunda questão, Paulo, em 2016, eu me recordo que o PSDB, ele foi o campeão nacional de prefeituras, foi o que mais ganhou prefeituras nas capitais, em cidades de médio porte. E aí todo mundo festejou, porque apesar da derrota de 2014 para presidente Dilma, todo mundo imaginou que o PSDB iria entrar em declínio, ele acabou, vamos chamar assim, ressuscitando e ficou muito forte em 2016. Agora olha o que aconteceu com o PSDB de 2016 para cá. Sumiu. Desidratou. Basicamente não existe. Então, esse resultado municipal das prefeituras para o PT, é óbvio que tem que acender um sinal de alerta, mas ele não é determinante para o futuro do partido. O que eu acho que é determinante para o futuro do partido, e aí sim, talvez o reflexo a gente esteja assistindo agora, é a falta de renovação dos quadros no PT. E essa falta de renovação de quadros petistas passa exclusivamente pelo presidente Lula, que não permite que surja liderança no PT há muito tempo. Quando surge alguém, ou ele põe debaixo do braço, ou ele enterra. Figueroa, como é que você vê essa questão dessa dificuldade? Por exemplo, vamos fazer aí, pegar duas capitais que a gente está vendo um movimento muito próximo. Belo Horizonte, que a gente tem acompanhado a eleição passo a passo, e nós sabemos que a esquerda mesmo, a esquerda definida, a esquerda desenhada, aquela que o eleitor identifica como esquerda, tem pouquíssimas chances de segundo turno em Belo Horizonte. Um candidato que tem alguma chance nesse cenário, porque 3 candidatos hoje disputam a possibilidade para o segundo turno, e que pode ter o apoio da esquerda, é o atual prefeito Fuad Nauman. Que não é de esquerda, né? Que não é um de candidato esquerda. De centro. Que né? não é de esquerda. Como é que você vê isso, Figueroa? Ô Paulo, tá funcionando, tá, né? Tá. Ô Paulo, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que esquerda ou direita, seja para essas eleições ou para as eleições do presidente, ela não vai mudar muito do ponto de vista de número, do ponto de vista de eleitos. Obviamente, quando a gente fala isso, não significa que dentro da esquerda partidos vão se sobressair melhor do que outros, como que na direita também, na minha opinião. Então, isso que o Ricardo disse, do presidente Lula ser o grande chefão do PT e não deixar que novas lideranças apareçam, é o que está acontecendo, sabe, Ricardo, na minha visão, com muitas lideranças que não têm espaço no PT e estão migrando para o PSOL. E basta ver o crescimento que o PSOL teve nas últimas eleições, com parlamentares, inclusive, que são jovens, que têm ali uma força de uma liderança inovadora política no lado da esquerda, e que não tem espaço dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, na minha opinião, Paulo, o fim do Partido dos Trabalhadores vai ser realmente, na comparação que vocês fizeram aí, muito próximo do que ocorreu com o PSDB. Basta, né, o presidente Lula não ganhando a eleição, que o resultado disso vai ser realmente esse que a gente está discutindo aqui agora, viu, Paulo? A gente tem visto isso muito claramente, que particularmente no PT, no Partido dos Trabalhadores, não houve o surgimento de nenhuma liderança que pudesse ser justificado. Eu tenho um minuto para a gente passar para a Rede Mais, queria só acrescentar um comentário aqui. Quando você pega, por exemplo, São Paulo, que tem Guilherme Boulos, que é o candidato identificado com a esquerda, que é de esquerda, do PSOL, um candidato do PSOL. Ele hoje, por exemplo, ele fez críticas o Nicolás Maduro, ditador venezuelano. Ele finalmente reconheceu que é uma ditadura. Reconheceu que é uma ditadura. É uma hipocrisia tremenda, Ainda né? pesa sobre ele o fato de ter defendido o Hamas publicamente.
E isso ainda é um problema que ele vai ter que equacionar. E se mostrar que isso prejudica ele vai condenar também. Essa é que é a questão. Então, vai se esvaziando o processo ideológico. A cada eleição vai se esvaziando o processo ideológico. Esse fenômeno agora que se vê, é um fenômeno que se vê com muita atenção nas candidaturas de esquerda. Eu tenho que encerrar, tenho que devolver para a Rede Mais, para você que está em Varginha, sul de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, norte de Minas, com Montes Claros. Muito obrigado pela sua companhia. A Rede Mais agora fica com o Jornal da Record e a gente volta amanhã às 19h com 98 Talks. Termina aqui na Rede 98 Talks.